Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou passar para vocês duas recomendações de placa-mãe para que você possa montar o seu PC com AMD Ryzen. E assim, são as placas-mãe que eu mais tenho passado em consultoria, quando alguém me pede um link específico. E assim, tem dois motivos específicos para isso. O primeiro é preço, o segundo, custo-benefício. Uma coisa está ligada com a outra, é claro, né? Preço, custo, benefício. Mas eu vou explicar melhor nesse vídeo e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Prestem atenção. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link para que você possa comprar essas placas-mãe vai estar na descrição desse vídeo, é claro, para que você não tenha dificuldade de encontrar também. Pessoal, tem duas placas-mãe principais que eu tenho passado em consultoria e eu até vou falar para vocês sobre o último atendimento que eu fiz ontem. O rapaz mandou uma mensagem para mim, ele não mora aqui, ele mora na Colômbia. E aí, ou seja, ele vai montar um PC baseado em euro, mas mesmo assim ele disse para mim o seguinte: olha, eu queria comprar uma X570 que tipo, o preço aqui no Brasil é R$3.500. Lá fora também com certeza é caro. Eu falei, olha, o que eu posso te dizer? Tá? Se você pagar tão caro assim numa placa-mãe agora, daqui no máximo um ano, ela vai acabar sendo elefante branco na sua mão. Por quê? Tudo vai mudar, vai ter DDR5 e tudo mais, não vai ser barato DDR5, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, não compensa comprar X570 cara hoje, nem B550 cara hoje, e dependendo do processador ou seu objetivo, uma B450 já dá e sobra, entendeu? Então é nesse ponto que eu quero bater, tá? A gente vai conversar aqui, ó, primeiro aqui sobre a polêmica, B450 Prime Gaming. Por que a Prime Gaming? Nossa, Tito, mas essa B450 Prime Gaming, ela não tem nem o dissipador no VRM. A gente vem aqui, ó, e vê tudo aqueles quadradinhos aqui, sem nenhuma chapa de metal em cima. Você tem razão, tá? Mas eu vou passar para vocês os processadores que vocês podem usar nessa placa sem nenhuma dificuldade. E essa placa na realidade só está aparecendo aqui pelo preço dela e até onde ela aguenta em termos de processador e memória RAM também. Quando eu falo aguentar memória, quero dizer frequência de memória, tá? Então assim, a primeira é B450M Prime da Asus e a outra B550, que cara, eu não sei como a Asus conseguiu isso, tá? Mas essa é uma placa. Inclusive, não vou deixar só o link das duas na descrição, eu vou deixar um artigo do Giancarlo Dalmédio, que é o melhor cara que escreve artigo hoje aqui no Brasil, dissecando as duas placas e explicando para vocês, com provas, né, o que eu quero dizer e por que eu estou recomendando isso. O que eu quero dizer é que eu não sei como a Asus conseguiu colocar tanta coisa boa nessa placa-mãe e manter o preço baixo. Não consigo entender isso, tá? Sorte nossa. Então a gente tem a B550M Plus TUF, tá? Que tem sim um dissipadorzão, né? Tem inclusive um circuito de alimentação de processador que é igual ao da X570 TUF, ou seja, suporta tudo. Suporta de toda e qualquer maneira Ryzen 3100, 3300. Eu colocar o X ou não aqui, pode colocar o X se você quiser, que isso é indiferente, tá? 3500. 3.600 com X, XT, do jeito que vocês quiserem, tá? 3.700, o X, esse aqui não tem sem o X, né? 3.800, certo? 3.900, 3.950, tá? A mesma coisa nisso aqui, tá? À medida que for tendo para Ryzen 5600X, 5600G, 5800X, né? E aqui o 5900X e o 5950. O que eu quero dizer para vocês quando eu falo suportar? Essa placa-mãe aguenta qualquer coisa que vocês venham fazer com esses processadores em uso normal, né? A gente já conversou bastante aqui no canal sobre não valer a pena você fazer overclock fixo em Ryzen 5000, mas em alguns Ryzen 3000 compensa. O que eu quero dizer? Em um overclock que você venha fazer em qualquer Ryzen desta tabela, ela vai suportar tudo numa boa e não vai fazer nem cócegas direito nela. A verdade é essa, tá? Então isso aqui,
que vem aparecendo por R$1.000 é uma delícia, tá? E as diferenças entre as duas são muito simples. Nesta aqui você poderá usar todos esses, porém até o 3800X e até o 5800X. Você não poderá usar 3900, 3950, 5900, 5950. Você não poderá usar. Porém, contudo, todavia, caso você queira usar aqui uma APU da linha 4000, você poderá usar sem problemas, qualquer uma. Caso você queira usar um 3200G, você poderá usar. Caso você queira usar um 3400G, você poderá usar. Caso você queira usar um 2400G, um 2200G, você poderá usar. E sabe por que que eu coloquei ela? É justamente por isso. Entendeu? B550, se você pega esse aqui funciona, tudo bem. Linha 4000 funciona. Mas 3200, 3400, 2400, 2200, eu já mostrei em vídeo no canal que quando você atualiza a BIOS e às vezes instala um driver de chipset, a placa-mãe para de reconhecer o processador. A B550. Enquanto a B450 continua funcionando tudo isso e funciona também o Ryzen 5000. Porém, por não ter dissipador no VRM, só é recomendável que você chegue até um 3800X de limite nessa placa ou 5800X. Favor não instalar 5900, 5950, 3900, 3950. Então, se você for pensar que essa é uma placa-mãe que está girando entre 500 e 600 reais, as possibilidades são gigantescas. Você pode usar tudo que está aqui até o 3800, até o 5800 e todas essas outras coisas sem nenhum problema. De resto, vai ter o mesmo desempenho daquela com esses processadores que eu citei, que ela aguenta, não terá problema de desempenho com relação a isso. Então o que que muda? Muda que, por exemplo, a 550 a gente tem aqui um M2, que pode ser PCI Express 4.0, que é aquele ligado direto no CPU. Aí ela tem um segundo slot M2, que é ligado no chipset, né, no B550. Porém, esse aqui fica apenas sendo PCI Express 3.0. Você pode ligar dois M2, placa de vídeo, fazer o que você quiser, que não vai ter problema de limitar desempenho ou coisas do tipo. Não acontece na B550. Aí você me pergunta, acontece aqui, Tito? Olha, se você estiver usando um 3400G, as APUs, mais uma placa de vídeo, mais um M2 NVMe, pode ser que você tenha problema de desempenho ou o seu M2 NVMe não venha mais a funcionar por conta do processador, tá? Mas ela só tem um slot, então assim eu acho difícil você ter problema com isso. Eu acredito que o M2 SATA vá funcionar normalmente sem problemas. Vocês entenderam? Então, tipo assim, essas duas placas no momento são as compras mais inteligentes por tudo que elas suportam, por tudo que elas te oferecem e pelo preço principalmente. A 550, se você for usar o Ryzen 3000, que não seja o 3200, 3400, tudo isso aqui, ou APU 4000 ou APU 5000, cara, tesão, delícia. Se você não tem certeza ainda do que você vai usar, de repente você vai, Tito, eu vou começar com o Ryzen 1600 AF, começar com 3200, 3400 ou APU 4000, vai nessa, tá? Porque é mais negócio. Comprar uma placa mais cara do que isso nesse momento não rola. As coisas vão mudar. Você vai pagar R$1.000 nisso aqui, vamos supor que daqui 2 anos você queira, eu quero ir para DDR5. Cara, você não vai perder muito dinheiro e você não vai ter dificuldades em vender uma placa tão boa. A mesma coisa aqui, você não vai ter dificuldades em vender uma placa tão boa. Você vai perder pouco dinheiro. Isso se perder, né? Porque o mercado tá meio maluco, né? Por exemplo, quem comprou uma GTX 1660 2 anos atrás por R$1.500, hoje vale 3. A gente não sabe direito o que vai acontecer, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: seria muito mais difícil você fazer um upgrade pensando em vender o seu componente, sua placa-mãe, para migrar para uma plataforma nova, se ela fosse muito mais cara. Sendo que em termos de desempenho, essas duas aqui abraçam tudo. E por fim, suporte de frequência de memória. Vamos conversar sobre isso. Ambas placas têm 4 slots de memória. Tito, eu quero 32 GB. O que você vai fazer? Nas duas placas, tá? Tito, eu quero 32 GB. Nós temos aqui duas opções, né? Nós temos 4x8 e nós temos 2x16, correto, pessoal? Nós temos essas opções. Eu poderia colocar 4x16? Poderia, mas nossa, que uso específico para 64 GB de RAM. Muito específico.
né? Jogos mesmo, é difícil você encontrar um jogo que usa mais que 16. Mas onde que eu quero chegar? Vamos falar de frequência de memória. Se você colocar 4 pentes de 8 GB, o que eu te recomendo é até 3.200 MHz para que você não tenha problemas de suportar essa frequência com tanta memória. Porque quanto mais pentes de memória você usa, mais você força a placa-mãe e controlador de memória do processador, certo? Outra coisa que força é a frequência mais alta, tá? Então, por exemplo, se você, ao invés de comprar 4 pentes de 8, você compra 2 de 16, você poderá colocar 3.600 MHz nessas duas placas-mãe, ou até mesmo mais, dependendo do processador que você usa. Se for aqui as APUs 2.000 ou 3.000, a frequência vai ficar em 3.200 MHz. Algumas pessoas conseguem 3.466, mas é muito chato estabilizar. A APU 4.000 você vai conseguir 3.600. Ryzen 3.000 no geral, você deve conseguir 3.600. Ryzen 5.000, pode ser que consiga mais que isso, eu já até mostrei isso aqui no canal em outro vídeo, mas depende do processador. Todo dia, cara, é interessante, às vezes a gente, por exemplo, vê comentários aqui no YouTube. Podem acessar o vídeo que eu coloquei 4.000 MHz no B450. Tem um cara dizendo que não conseguiu no Ryzen 5600X dele. Então isso não é algo que você deve contar, igual eu falei no vídeo, tá? Então é isso. De modo geral, cara, 4 pentes de memória até 3.200 MHz. 2 pentes de memória, pode ser 2 de 8, 2 de 4 GB, não tem problema. Até 3.600 MHz é o que você pode ir nessas duas placas-mãe para não ter problema, tá? Então assim, você quer montar seu PC agora você sabe tudo que a B550 TUF Plus pode fazer. Tira um tempinho, lê o artigo do Giancarlo, você vai gostar. Ah, você não tem R$1.000 para dar na placa-mãe, não tem problema. Se você for usar até um 5800X ou 3800X, isso aqui vai te entregar o mesmo desempenho, mesmo FPS em jogos. É só atualizar a BIOS para a última versão. Não tem crise, tá? Mesmo que não tenha dissipador no VRM, você pode ir até esses processadores aqui. Isso aqui está comprovado no artigo do Giancarlo, só vocês darem uma lida por lá, tá? Então assim, isso aqui tem 2 M2 e suporta qualquer Ryzen que existe até o 5000. Ponto. Essa aqui tem só um M2 e você pode usar até esses Ryzen. Suporte de memória nas duas é a mesma coisa. Tudo também vai depender, é claro, do processador que você vai estar usando, né? Agora, aqui funciona tudo isso, mas não funciona isso, não funciona isso, não funciona isso, não funciona. Você pode até colocar, vai ligar, mas em algum momento vai parar de funcionar. Aí você vai ter que usar o USB BIOS Flashback, colocar a primeira versão de BIOS, a gambiarra. Não funciona porque a AMD diz que B550 não suporta oficialmente esses processadores aqui. A 4000 pega, de boa, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês com relação à placa-mãe, pessoal. Porque eu sei que muita gente tem dúvida e às vezes acaba gastando um pouco mais sem necessidade, tá? Então para um uso mais tranquilo do PC, cara, isso aqui atende, eu acho que todo mundo, né? Mais de 90% das pessoas, eu acho que isso aqui atende numa boa, tá? E é isso então. Deixa nos comentários o que vocês acharam, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e leia os artigos do Giancarlo na descrição. Se quiser comprar qualquer uma das duas, link também está na descrição. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.